Bom dia, graça e paz, queridos e amados irmãos, ouvintes da palavra do Senhor, louvado seja o nosso grande e eterno Deus, por mais um dia na sua presença, mais um dia qual Ele tem nos concedido, pela sua infinita graça, amor, paz, bondade e misericórdia. A palavra é gratidão, gratidão a Ti, Senhor, por tudo que fez, por tudo que faz e pelo muito que certamente Ele quer e com certeza vai continuar fazendo na vida daqueles que creem no Deus grande, no Deus poderoso, no Deus maravilhoso, no Deus provedor, no Deus mantenedor, em o nome de Jesus. E Ele tem uma palavra poderosa dos mais altos céus aos nossos corações nessa manhã, que se encontra no livro de Neemias, capítulo 1, verso 1, 2, 3 e 4, que diz assim: As palavras de Neemias, filho de Acalias, e sucedeu no mês de Quislev, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro, e acerca de Jerusalém. E disseram-me, os restantes que ficaram do cativeiro tá na província. Lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido e suas portas queimadas a fogo. Versículo 4. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Amém? Louvado seja Deus. Queridos, a palavra de Deus diz que Neemias, Neemias que era copeiro do rei Artaxerxes, ali na fortaleza em Suzã, a Bíblia diz que um certo dia ele recebe a visita de alguns dos seus compatriotas. Dentre esses, estava ali Anani, que alguns dizem que era primo de Neemias. E Neemias, recebendo ali aquela visita, ele pergunta aos seus compatriotas como era que estava, o seu povo, como era que estava os seus irmãos que haviam escapado, do cativeiro, e como estava Jerusalém. E a Bíblia diz que eles falam para Neemias que aqueles que, por sorte, escaparam do cativeiro, eles estavam passando e padecendo grande miséria e calamidade, e que Jerusalém estava com os seus muros fendidos, e as suas portas queimadas a fogo. A palavra de Deus diz que, mediante esse relato, Neemias, ele mesmo declara que ele esteve triste, que ele esteve se lamentando, que ele esteve chorando por alguns dias, mas depois jejuando e orando ao Deus dos céus. Que palavra poderosa, que palavra maravilhosa aos nossos corações. Queridos, perceba que Neemias não recebe boas novas dos seus compatriotas, não é boas novas, de alegria, de felicidade, de satisfação, não. São palavras que verdadeiramente doeu, no íntimo de Neemias, que ouvindo ali aquele relato, de como estavam seus irmãos, como estavam seus compatriotas, como estava a cidade de seus pais, como estava Jerusalém, louvado seja Deus, Neemias, ele desabou, emocionalmente, louvado seja Deus, estruturalmente, fisicamente ele desaba. A Bíblia diz que ele mesmo declara que ele esteve chorando, que ele esteve se lamentando, por alguns dias, mas depois jejuando e orando ao Deus dos céus. Aprenda com essa palavra, que o Senhor Deus Todo-Poderoso, ele nos dá entendimento nesta manhã. Aleluia. Que eu e você podemos, muitas das vezes, mediante as notícias, mediante aos relatos, que nós recebemos,
Nós podemos chorar, nós podemos se lamentar, nós podemos desabar, né, fisicamente, emocionalmente, mas nós não podemos ficar de maneira nenhuma prostrados, sentados, parados e lamentando por toda a vida. Não. Por quê? Porque não vai resolver nada. Louvado seja Deus. Isso só vai te causar um grande mal. Louvado seja o nome do Senhor. Mas aprenda com Neemias. Louvado seja Deus, que a luz da palavra diz que, mediante o relato dos seus amigos, né, dos seus irmãos, dos seus compatriotas, recebeu uma notícia dura, uma notícia triste, né? Mas Neemias, né, como todo ser humano, ele se entristeceu, ele se lamentou, ele ficou aflito, né? Ele desabou emocionalmente, a sua estrutura física e o seu semblante também foram de tristeza, de dor, né? Mas Neemias, ele não permaneceu sentado, parado, prostrado. Não, ele jejuou e ele orou e buscou ao Deus dos céus. Então receba essa palavra ao teu coração nessa manhã, meu amado. Não importa a notícia que você tem recebido, que você recebeu por esses últimos dias. Ela pode ter sido triste, pode ter sido angustiante para ti, pode ter sido lamentável, pode. Mas eu quero dizer uma coisa para você: ficar prostrado, ficar sentado não vai adiantar e não vai resolver nada. Faça como Neemias, levante a cabeça, se levante e se posicione e vá orar, vá jejuar, vá buscar o Deus dos céus, vá buscar força, vá buscar entendimento, vá buscar sabedoria, louvado seja Deus. Vá buscar estratégia, louvado seja Deus, no Senhor, que vai te esclarecer o que você deve fazer, louvado seja Deus, e como você deve se importar e como você deve se posicionar para continuar na caminhada, para continuar firme e forte, servindo ao Deus dos céus. Louvado seja Deus. A notícia pode ter te abalado, mas eu quero dizer uma coisa para você: você precisa erguer a cabeça e entender que a vida continua e que Deus conta com você para essa tão grande obra, em o nome de Jesus. Um forte abraço, que Deus em Cristo Jesus em tudo te abençoe. Ei, erga a cabeça e ore e busca ao Deus dos céus. Ele te fortalecerá, ele te dará renovo, vigor, saúde, louvado seja Deus, e posicionamento para você continuar firme e forte em meio à caminhada. Deus conta com você, meu amado. Um forte abraço. Fica com Deus.